Sabe aquele clique que a tampa da caneta faz? Ou como a tampa da bateria do controle remoto fecha sem nenhum parafuso? Pois é, hoje a gente vai desvendar o segredo por trás desse som. É o Snap Fit, uma pequena maravilha da engenharia que está literalmente em todo lugar, simplificando a nossa vida e economizando uma boa grana na indústria. Bom, vamos lá. Pensem só no desafio que um engenheiro tem pela frente. Duas peças precisam ser unidas, de forma segura, rápida e, claro, barata. Parafuso adiciona custo, peças extras, tempo de montagem. Cola vira uma bagunça e muitas vezes é para sempre. Solda, complicado, e para plásticos, então, nem se fala. E aí, qual é a saída? A resposta está bem na nossa frente, na tampa da caneta, nos componentes do carro, como essa moldura de porta aqui. É uma solução de uma elegância que usa a própria forma da peça e a flexibilidade do material para criar uma trava super forte. Para a gente entender de verdade por que esses encaixes são tão geniais, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos métodos mais antigos e ver por que eles podem ser um problema, seja no custo, na velocidade ou até na hora de reciclar. E a diferença é, assim, gritante. Métodos tradicionais com parafusos e porcas significam mais custo, mais peças para controlar no estoque, uma montagem mais devagar. Agora, os encaixes rápidos, a genialidade é que a própria peça já é a trava. Isso corta o número de componentes, a montagem fica muito mais rápida e o custo despenca. E de quebra, na hora de desmontar para reciclar, é infinitamente mais fácil. Vamos então mergulhar de cabeça e entender o que é exatamente essa solução e por que alguns materiais nasceram para isso. Então, o pulo do gato é este. O Snap Fit não é uma peça extra, um item a mais na lista. Não, ele é parte do design, uma característica inteligente que já nasce moldada no próprio componente. Ele se dobra, se deforma só um pouquinho na hora de encaixar e depois, clique, volta para a forma original, travando tudo no lugar. E por que a gente vê isso quase sempre em peças de plástico? Simples, porque os termoplásticos são perfeitos para esse trabalho. Eles são flexíveis o bastante para dobrar sem quebrar, mas são fortes o suficiente para manter a trava firme. E o melhor, podem ser moldados nos formatos mais complexos que a gente possa imaginar, com uma precisão incrível. É a combinação perfeita. Beleza, agora que a gente já sabe o que é e por que funciona tão bem, vamos dar uma olhada nos tipos mais comuns, aqueles que a gente encontra por aí todo dia. Esse aqui é o astro do rock dos Snap Fits, o gancho cantilever. Pensa nele como um bracinho, uma alavanca de plástico. Na hora da montagem, esse braço se dobra para passar por um obstáculo e logo depois ele volta com tudo para a posição original, fazendo o clique e travando a peça. É a base de quase tudo que a gente vê em eletrônicos, brinquedos, por aí vai. Outro campeão de audiência é o encaixe anular. Esse é o cara das coisas redondas, tampa de caneta, potes de cosméticos. A lógica é um pouco diferente. Em vez de um bracinho que se dobra, aqui é o anel inteiro que se expande um pouquinho para encaixar e depois se contrai, abraçando a outra peça. Isso cria uma trava super segura e distribui a força por toda a circunferência. Mas olha, um bom Snap Fit não nasce por acaso não. Fazer um design que funciona e não quebra exige conhecer alguns segredos da geometria. Vamos ver o que separa um encaixe robusto de um que vai dar dor de cabeça. E aqui a geometria é rainha. Pense em dois ângulos super importantes. O primeiro é o ângulo de entrada. Ele é mais suave, como uma rampa, para que as peças deslizem e se encaixem sem precisar de muita força. Já o ângulo de retorno, esse é uma parede, geralmente com 90 graus. A função dele é garantir que, uma vez encaixado, não saia de jeito nenhum. E aqui vai uma das dicas de ouro que separa o amador do profissional. Um erro clássico é fazer um braço cantilever muito curto e grosso. É pedir para quebrar. Por quê? Porque ele precisa se dobrar muito em pouco espaço. Isso concentra toda a tensão ali na base. A solução? Alongar o braço. Um braço mais longo distribui melhor essa tensão. Ele se dobra de forma mais suave, tornando o encaixe muito mais resistente. E para deixar o projeto ainda mais elegante, tem outro truque: afunilar o braço. Ou seja, ele começa mais grosso e robusto na base e vai ficando mais fino até a ponta. Fazer isso ajuda a distribuir a tensão de um jeito ainda mais uniforme ao longo de todo o comprimento. O resultado é o máximo de resistência com o mínimo de material. É eficiência no seu estado mais puro. Ok, projetar um encaixe inteligente é o primeiro passo. Mas e para garantir que ele vai durar? Que não vai quebrar com o uso ou com o tempo? Agora vamos falar sobre os inimigos número 1 dos Snap Fits e como os engenheiros lutam contra eles. Basicamente, existem 3 grandes vilões. O primeiro, e mais perigoso, é a concentração de tensão, que causa a quebra de repente. O segundo é a fluência, que é quando o plástico, sob uma força constante, vai relaxando e se deformando com o tempo. E o terceiro é a fadiga.
Sabe quando a gente dobra um clipe de papel para lá e para cá até ele quebrar? É exatamente isso. O material cansa de tanto abrir e fechar. E de longe, o maior causador da concentração de tensão é o canto vivo, aquela quina de 90 graus. Ele funciona como um multiplicador de força. Toda a tensão se acumula naquele pontinho minúsculo e aí não tem material que aguente. Uma hora ele cede. E o mais legal é que a solução para isso é de uma simplicidade genial: arredondar o canto. É só adicionar um pequeno raio, que os engenheiros chamam de filete, bem na base do braço. Com essa curva suave, a tensão flui pela peça em vez de se acumular. É um detalhe mínimo que aumenta a vida útil do encaixe de forma absurda. Felizmente, hoje em dia, ninguém precisa mais ficar só na teoria e na tentativa e erro. A tecnologia deu um salto gigantesco e hoje existem ferramentas digitais que mudaram completamente o jogo do design de peças. Com análise de elementos finitos, a gente consegue fazer um teste de estresse completo da peça, tudo dentro do computador. É como ter uma bola de cristal. O software mostra com cores onde a tensão está mais alta, simula o movimento de encaixe e permite otimizar cada detalhe do design antes de se gastar um único real na fabricação de um molde, que é caríssimo. Então, para a gente amarrar tudo, aquele simples clique é o resultado de um projeto muito bem pensado. É a combinação da geometria certa, o comprimento do braço, os ângulos precisos, os cantos arredondados, com o material ideal. E hoje, com a ajuda das simulações, dá para criar essas pequenas maravilhas com um nível de confiança e durabilidade que era impensável há alguns anos. Então, fica aqui um convite, um desafio. Agora que o segredo do clique foi revelado, comecem a procurar. Olhem ao redor, no painel do carro, no mouse do computador, na tampa da garrafa de água. Onde mais essa solução de engenharia genial está escondida, bem debaixo do nosso nariz, fazendo o nosso dia a dia funcionar.